Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Boa noite para todos. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. É mais um dia de bênção, de vitória, na presença do Senhor. Amados, Deus tem colocado no coração do pastor Maza de nós voltarmos aqui no mês de setembro para ministrar um seminário que tem por tema princípio de autoridade e honra. É um trabalho que tem iniciado desde 2008 em toda a Europa, Brasil e aqui em diversos estados desse país e diversas igrejas. Essa minha vida agora, eu já ministrei o seminário em 5 igrejas. Eu estou voltando aqui no mês de setembro também, de outubro, para ministrar em mais 4 ou 5 igrejas. E eu queria incentivar os irmãos a não perderem esse seminário. O seminário é extraordinário. Eu ia até pregar um pouco sobre ele nessa noite, mas eu preferi pregar uma outra mensagem e falar sobre o seminário para que você possa absorver todo o conteúdo dele no próprio seminário. O seminário tem uma apostila, vou mostrar para os irmãos aqui, que guia a nossa fala. É um trabalho que é muito profundo, muito rico. Certamente ele vai te dar chaves poderosas para prosperar em sua vida. Esse seminário aqui é o princípio de autoridade e honra, tratando a alma do servo. Quando o pastor anunciar aqui a data exata e como vai funcionar o seminário, não perca essa oportunidade, porque você vai aprender comigo em algumas horas o que eu levei 10 anos estudando de forma bem aplicada para compartilhar com a igreja de Jesus. A gente vai nesse seminário dar a você algumas chaves que vão trazer prosperidade e bênção sobre a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: não há a possibilidade de prosperar em Deus sem a decisão de honrar. E nós vivemos a cultura da desonra em nossas vidas, em nossa sociedade. E nesse seminário, eu ministrei uma igreja em Nova York, o pastor Bruno. Ele ficou tão impactado que o pastor Renato já agendou comigo esse mês ainda, no final do mês. Eu tinha um dia livre, uns 2 dias livres, o pastor Renato para nos levar lá em Fort Myers para ministrar esse seminário ali, quinta, sexta e sábado, no último fim de semana desse mês, início do mês de junho. Então não falte, não fique de fora desse seminário. E você vai ser profundamente impactado, tocado por Deus, e Deus vai te dar chaves que vão fazer prosperar a sua vida em todas as áreas. Talvez alguma área não prosperou ainda porque existe o princípio de desonra ou de desobediência, e Deus quer te ensinar a prosperar no princípio certo, amém? Então não perca essa oportunidade. Se você é inteligente, você não vai ficar de fora. O seminário tem 8 horas de duração. O pastor vai dividir aqui os dias certinho, a gente vai aplicar ele aqui, e vai ser um tempo de muita bênção. Para os irmãos terem uma ideia, nós falamos ali em Nova York, era para falar somente sábado e domingo, mas aí prorrogamos para segunda-feira. Começamos segunda-feira, era mais ou menos 8 horas, era 11h30 da noite, os irmãos não queriam que acabasse, queriam que fosse mais além. Eu parei porque eu não tinha mais como ir, os irmãos tinham que trabalhar de manhã. Mas um seminário muito leve, mas muito impactante. Amém? Fala para o teu irmão, você não vai faltar, né? Fala para o teu irmão, você não vai faltar, né? Se você for inteligente, você não vai faltar. Amém? Está agarrado? Isso aí, gente inteligente é assim, estou agarrado aí, em nome de Jesus. Então abra sua Bíblia, tua palavra no nosso coração, em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Vamos ler o capítulo 1, e versos 9 ao 11 e verso 19. 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 9, 10, 11 e o verso 19. Glórias a Deus. Se você achar, põe-se de pé para fazermos a leitura do texto, em nome de Jesus. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: então Ana se levantou
depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Verso 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, então voltaram para casa a Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? E o Senhor se lembrou dela. Hoje Deus vai se lembrar de você também. Amém? Tome assento em nome de Jesus. Você pode pôr um fundo musical e me ajudar aqui? Pode, meu filho? Amém. Deus te abençoe, viu? Dando sua atenção, eu vou ser bem objetivo nessa mensagem. O capítulo 1 de Samuel é um capítulo que nós pregamos muito, debruçamos muito sobre este livro em virtude dos ensinos tão tremendos que esse texto nos traz. Ele começa a descrever a história dessa família, cujo pai, cujo patriarca, cujo homem era um homem por nome Eucana. Só a título de informação, que eu vou usar ela no final da mensagem, Eucana, apesar de ter nascido na região de Ramataim, Zofim, região de Efraim, ele não era efraimita por geração. Por geração, Eucana era coatita, ele era levita, dos filhos de Levi. Coate era um dos filhos de Levi. Em Números 3, diz que aos coatitas cabia a tarefa de transportar a arca da aliança, o altar do incenso, a mesa dos pães sem fermento, o candelabro de ouro, as cortinas do santuário, os utensílios sagrados. Eles tinham a tarefa de transportar e cuidar desses utensílios. Mas esse homem nasce na região de Efraim, porque a tribo de Levi era arrolada em 11 tribos. Cada tribo possuía um grupo de levitas que servia. E esses levitas ali, eles casavam-se, tinham filhos e nasciam na região aonde serviam. E esse homem pertencia a essa tribo de Levi. Entretanto, o texto vai dizer que ele tinha duas mulheres. Ana era a esposa genuína, a legítima, e Penina era a concubina de Eucana. Deixa aqui um parêntese aqui importante. Por que é que Deus suportou as concubinas no Antigo Testamento? Por que é que Deus, de alguma forma, aceitou que um homem tomasse uma segunda mulher para si, para gerar filhos? Havia um motivo muito especial. Esse motivo é que na mente de um homem semita dos tempos bíblicos, ele morrer sem gerar filhos era como se ele fosse o responsável por assassinar toda uma geração que viria após ele. Porque se ele morre e não gera filhos, seu nome se encerraria nele e não perpetuaria uma geração. Então eles tinham essa ânsia de ter filhos para que o seu nome fosse perpetuado. É por isso também que em Israel se estabeleceu uma lei chamada Lei do Levirato. A Lei do Levirato regia que se um homem morresse sem ter filhos, porque ou foi à guerra, ou porque ficou enfermo, ou um acidente qualquer, que não permitiu lhe gerar um filho, se esse homem tivesse irmãos solteiros, um deles deveria tomar a viúva por esposa, conceber filho dela,
E o primeiro filho concebido por este irmão da viúva não seria dele, seria do irmão que faleceu, para que o nome daquele que faleceu se perpetuasse sobre a terra. Então era importante isso. Então Deus aceitou, Deus suportou, mas nunca foi e não é plano de Deus uma segunda esposa. Deus preza pela monogamia e Ele estabeleceu ela como um princípio inegociável. E o texto vai dizer que todas as vezes do ano, essa família composta por Eucana, Ana sua esposa, Penina a concubina, e os filhos que Penina gerava para Eucana, iam para Siló para adorar a Deus. Siló era o centro nacional de adoração naqueles dias. Ali ficava a tenda da congregação. O templo móvel estava montado em Siló. Siló ficava a 24 quilômetros de Ramá. Ramá é a mesma Ramataim Zofim, é a mesma cidade. E eles iam pelo menos 3 vezes ao ano para adorar ali em Siló. O texto vai dizer no verso de número 5 que Eucana, ele dava porção dobrada a Ana, e no verso 4 dava porção a Penina e aos seus filhos. Que porção era essa? Quando eles iam para Siló para adorar, eles deviam levar animais para o sacrifício, para ofertar a Deus. Se a oferta fosse de holocausto, essa oferta era completamente queimada sobre o altar. A palavra holocausto vem da palavra hebraica olá, quer dizer aquilo que faz subir. A fumaça da queima do animal subia e Deus recebia com aroma suave, perdoava o ofertante e lhe abençoava, porque o animal era perfeito e o ofertante estava arrependido. Mas quando a oferta não era holocausto, era sacrifício, essa oferta deveria ser repartida sobre o altar. O animal era consagrado a Deus, oferecido como oferta, mas após ser morto, ele era repartido entre o sacerdote e a sua família e o ofertante e a sua família. E Deus só aceitava o sacrifício se o sacerdote comesse do animal junto com o ofertante. 8 porções do animal, as melhores, eram para o sacerdote e a sua família, e as demais porções do animal era para o ofertante que ofereceu o animal para a sua família comer. O texto diz que Eucana dava porções a Penina e a seus filhos, mas no verso 5 diz que a Ana, ele dava porção dupla. Deixa eu abrir um parêntese. Não havia nenhuma lei levítica que dizia que a esposa deveria receber porção dupla no sacrifício. Pelo contrário, a lei dizia que o primogênito, sim, teria direito a porção dupla, mas a esposa não. Então por que Eucana dava a Ana porção dupla? Por 2 motivos. Primeiro, o texto diz, porque ele amava. Perceba, o texto não diz que ele amava Penina. Penina era o que hoje diríamos uma barriga de aluguel. Era apenas alguém que foi usada para conceber, como Agar concebeu Ismael para Abraão. Mas Abraão amava Sara e Eucana amava Ana. Perceba isso. Então, por que ele dava porção dobrada? Primeiro, porque amava. Segundo, porque Eucana faz o que chamamos de uma ação profética, uma atitude profética. Ao dar para Ana porção dupla, ele está afirmando no mundo espiritual que hoje, não concebendo, ela comia porção dobrada, mas chegaria um dia em que ele daria essa mesma porção para o seu filho gerado no seu ventre. É uma ação profética, e Deus recebe ações proféticas da nossa vida, e Eucana faz isso. O texto ainda prossegue dizendo que Penina, que era rival de Ana, a provocava excessivamente para a irritar. Perceba, Ana ia todos os anos
pelo menos 3 vezes por ano a Ramá, a Siló, para adorar. E certamente, toda vez que Ana ia, Ana orava para Deus abrir a sua madre. Claro que sim. Por quê? Porque Ana sabia que Sara levou 24 anos estéril até Deus abrir a sua madre. Ana sabia que Rebeca esteve estéril por 20 anos até que Deus abriu a sua madre pelas orações de Isaac. Então certamente Ana orava todos os anos em Siló: Deus, abra a minha madre, faz-me conceber. Entretanto, ela ia estéril, adorava e voltava estéril. Mas neste ano aqui, o texto diz que Deus se lembrou de Ana. Por que Deus se lembrou de Ana? Deus não se esquece. Essa expressão, ela é antropomórfica, é apenas para nós entendermos como funciona o reino espiritual, porque Deus não se esquece de nada. Deus não tem agenda para anotar compromisso, para não esquecer. Não, para Deus não há amanhã, para Deus não há ontem, para Deus sempre é já. Então Deus não se esquece. A expressão quer dizer que naquele ano Deus decidiu mudar a sorte de Ana. Mas por que Deus fez isso? Eu queria refletir com os irmãos em seis atitudes que fazem o céu nos responder. Atitudes que atraem respostas de Deus. Eu sei que você e eu também temos questões que só Deus pode resolver. Temos demandas que só o céu pode atender. Todos nós somos assim. E Ana não foi diferente. E qual foi a primeira atitude de Ana que fez com que o céu a respondesse? Ana, ela nutria um coração quebrantado. Ana nutria um coração quebrantado. Perceba, o texto diz que Penina era rival de Ana, mas não diz que Ana tornou-se rival de Penina. O texto diz que Penina a provocava para a irritar com excesso, mas não há um texto que veja Ana respondendo a Penina. O texto diz que Elcana tomou uma concubina para si, o que era complexo para uma esposa. Dividia a casa, o seu marido, com outra mulher, dividia a cama com outra mulher. Mas Ana, em momento algum, acusa Elcana, nem o confronta, nem o desrespeita. O texto diz que Eli julgou errado a oração de Ana, pensando estar embriagada. Ana não o destrata, não desrespeita. Pelo contrário, o que Ana faz é ir para o altar de Deus e chorar. Ana rasga o coração diante de Deus, porque Ana sabe que a sua necessidade, Penina, jamais iria resolver. Elcana jamais iria poder solucionar. Eli também da mesma forma. Então Ana decide, neste ano, ir para o altar e não pedir mais nada com seus lábios. O que Ana vai fazer é chorar nos pés do Senhor. Ela quebranta o seu coração. Interessante é que a Bíblia está cheia de passagens que expressam a importância de um coração quebrantado na presença de Deus. Quando Davi, ao compor os Salmos 34, verso 18, ele diz: perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado e salva os contritos de alma. O mesmo Davi, no Salmo 51, verso 16 e 17, após confessar pecados diante da sua ação para com Urias e para com Batseba, Davi conclui no Salmo 51 que Deus não se agrada em sacrifícios e nem tem prazer em holocaustos. Pelo contrário, se assim fosse, Davi disse: eu te daria, mas sacrifícios agradáveis a ti, ó Deus, é um coração quebrantado e contrito, e a estes tu não despreza.
Davi entende o princípio do quebrantamento. E o mesmo Davi, no Salmo 56, verso 8 e 9, relatando acerca das perseguições dos seus adversários, ele diz que quando ele fugia dos seus inimigos, Deus, ele contava todos os seus passos. E não somente isso, Deus pegava as suas lágrimas, colhia em um odre, levava aos céus e os escrevia em um livro. Olha que interessante, é por isso que a autora gospel, a cantar e compor um hino, ela disse que lágrimas para Deus são uma frase, e quem chora para Deus tem resposta, porque Deus não suporta ver a lágrima de um crente e não agir. Aleluia! O quebrantamento é fundamental para a aproximação com Deus, e Ana entende este princípio. Quando Deus chama Isaías para ir ao palácio de Ezequias e notificar da sua morte, Deus diz: vai lá, diz ao rei que arrume a sua casa, porque certamente morrerá, ele não viverá. Ele vai, entrega a mensagem ao rei, sai do palácio, caminha pelo átrio até a rua. O texto vai dizer que Ezequias, ele vira a face para a parede, começa a orar e começa a chorar. Aí Deus vai lá no átrio e diz: Isaías, volta lá ao rei e dize a ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu estou acrescentando 15 anos à sua existência. Aleluia! Porque quebrantamento atrai respostas de Deus. Aleluia! No Salmo 147, verso 2 e verso 3, o salmista diz que Deus restaura Jerusalém e reúne de novo nela os seus exilados. Aí diz assim: só Ele cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Ana entende o princípio, ela se quebranta. Na hora da crise, da luta, não esbraveje, não murmure, não reclame, não confronte nem afronte. Sabe o que você faz? Vai para o joelho e chora na presença de Deus. É isso que Ana vai fazer. Ana vai chorar aos pés do Senhor. Ele olha para Ana orando e chorando. Ele não vê palavras inteligíveis, ele vê murmúrios. O que ele pensa? Essa mulher está embriagada. Isso é feito de embriaguez. Quando ela levanta e vai sair, ele vai repreendê-la. Mas por que Ana não tem palavras? Por que Ana não expressa frases inteligíveis? Por quê? Porque John Bunyan, em seu livro, ele disse que é melhor orar sem palavras, mas com o coração, do que orar com muitas palavras sem o coração. Ana decide que neste ano não vai expressar palavras, não vai recitar frases, ela vai somente derramar a sua amargura na presença de Deus. Aleluia! Eu não sei se você já passou por isso, de passar por uma crise tão forte que não tinha nem condição de orar. Você se ajoelhou ou deitou na cama, não tinha força nem ânimo para falar nada, mas as lágrimas corriam dos olhos, expressando dor, sofrimento, angústia. Saiba de uma coisa: ninguém chora aos pés do Senhor sem obter resposta em tempo certo. Oh, aleluia! E ela entende esse princípio e ela se quebranta na presença de Deus. Segunda atitude de Ana que atrai a resposta de Deus. Além de nutrir o coração quebrantado, Ana mantém uma adoração sacrificial. Como assim? Deixa eu te explicar. De Ramá até Siló eram 24 quilômetros. Havia normas de viagem para judeus. Eles não podiam percorrer num dia só essa distância, de maneira que dividem 2 dias de viagem. Eles vão a pé, ou talvez
em montarias, mas mais provavelmente a pé. Andar 2 dias a pé, em regiões secas, áridas, estéril, com crianças pequenas de uma outra mulher, e com uma rival pirraçando no caminho, era uma ação sacrificial. Fazer sacrifício. Afinal, perceba, ela vai 3 vezes por ano. Vai estéril e volta estéril. Mas ela vai. E ela vai adorar a Deus. É sacrificial. Vivemos uma geração de pessoas que às vezes moram vizinho à igreja, mas se tiver tempo ruim não vem. Se estiver chovendo, muita neve, muito calor, muito cansado, não vem. Anda, ela sacrifica para adorar. Alguém pode dizer, Deus não requer sacrifício. E eu discordo. Para salvação e para perdão, Jesus já fez um único e definitivo sacrifício. Mas há algumas respostas de Deus que Ele espera que nós façamos algo além das nossas forças, façamos algo a mais. E Ana vai fazer isso. E sacrifício também é adoração. Eu lembro que quando Deus chama Abraão, em Gênesis 22, Ele diz, pega o teu filho, o teu único filho Isaque, e leva-o a um dos montes que eu te mostrarei, e ali sacrifica-o para mim, em holocausto. Escute isso. Holocausto, falei aqui há pouco, oferta queimada. Então Deus não pede só que Abraão mate Isaque, pede que ele ponha fogo no corpo e reduza a cinza. Agora pensa bem, você como pai, Deus pede algo dessa monta para você. Só que o texto vai dizer que Abraão não questiona Deus. Ele tinha direitos humanos para questionar a Deus. Primeiro, por quê? Porque Deus não aceitava sacrifícios humanos. Então como que Deus agora pede a Abraão que mate seu filho? Era plausível essa questão? Segundo, como é que o senhor pede para matar o filho que o senhor levou 24 anos para me responder a oração, para Sara gerar, o menino cresceu, virou um rapaz, o senhor vai então matar ele? Ele tinha toda a lógica de questionar a Deus. Mas Abraão entende um princípio, sabe qual? Que ninguém deve estar acima de Deus na nossa adoração. Ninguém. Ele sabe que se Deus pediu, já dizia minha avó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele pega Isaque e caminha 3 dias para o Moriá. O que ele vai fazer? Vai matar o rapaz. Como? Ele vai pegar uma lâmina, um cutelo, vai cortar a jugular do rapaz, para fazer com que o sangue saia todo do corpo, porque não podia queimar o animal com sangue. O sangue tem que ser tirado do corpo do animal. Olha que trabalho. Depois ele vai pôr fogo no corpo do filho e esperar horas queimando para virar cinza, e depois limpar as cinzas do altar e voltar para casa. É isso que Abraão vai fazer. Quando ele chega no pé do Moriá, tem 2 moços com eles. Ele diz assim, vós ficai aqui, porque eu e o rapaz vamos subir, vamos adorar e depois desceremos a vós. Se alguém soubesse da história de ir adorar, não, você vai cometer assassinato, você vai subir no monte para matar o rapaz. Mas Abraão diz, eu vou adorar, eu vou sacrificar, porque eu vou adorar, porque Deus pediu o menino. Se Deus pediu o menino, quem sou eu para negá-lo? Afinal, foi Ele que me deu, é dele, não é meu. Vou dar para Ele, porque Deus será adorado mesmo na minha dor, mesmo na minha perda. Aleluia! Ele vai subir e ele sobe lá em cima. Quando vai matar Isaque, Deus para e diz, Abraão, não faças mal ao menino, agora sei que temes a Deus. Escute isso, tem conquistas que Deus só vai nos dar se você se sacrificar um pouquinho mais. Vale ressaltar que para melhorar de vida nesse país,
Você se sacrifica, sim ou não? Sacrifica tempo, sono, dia de chuva, dia de neve, dia de calor, ausência da mesa com a família. É assim ou não é? Fazemos isso para quê? Para ter uma vida melhor, para crescer mais um pouco. Com Deus é a mesma coisa. Sacrifique um pouco mais, caminhe um pouco mais, se esforce um pouco mais, e Deus vai te responder. Quem crê nisso, diga glória a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Ela mantém uma adoração sacrificial. Terceiro, ela entende que era preciso não só nutrir o coração quebrantado, não só manter uma adoração sacrificial, mas também ela deveria permanecer em uma adoração incondicional. Incondicional. Por quê? Porque no verso 5 e verso 6 do capítulo 1 diz que Eucana dava a Ana porção dupla porquanto amava, porque Deus fechou a sua madre para não conceber. A sua rival Penina irritava, porquanto Deus lhe impedira de ter filhos. Preste atenção. Essa mulher vai adorar um Deus, entenda o que eu vou dizer. Ela vai adorar um Deus que ela sabe que é o responsável por sua vergonha. Ela vai adorar um Deus que ela sabe que é o culpado pela sua esterilidade. Porque afinal gerar filhos é algo normal da fisiologia do corpo da mulher. Deus cria a mulher e uma das suas ações, dentre tantas sublimes, é gerar filhos. Então gerar filhos é natural, é normal. Só não gera se evitar a concepção ou se houver alguma anomalia no corpo. Então Ana entende que Deus é o responsável por sua esterilidade, mas ela vai adorar mesmo assim. Como adorar um Deus que é o responsável pelas suas mazelas? Como adorar um Deus que ele tem como resolver teu problema, mas não resolve? Como adorar um Deus que ele pode mudar a tua história de uma hora para outra, mas não muda porque ele não quer? Como adorar um Deus assim? Ana entende isso. E talvez Penina fosse pelo caminho ida e volta, dizendo: Ana, para que tu vai subir para Siló de novo, Ana? Tu não aprende a lição? Fica em casa, vendo Netflix, tomando Coca-Cola, comendo pipoca. Porque tu vai subir estéril, vai voltar estéril, vai se desgastar à toa, vai perder teu tempo, vai se cansar à toa. E eu diria: ô Penina, ô pirracenta, ô piorenta, aprenda uma coisa, eu vou para Siló, não é para Deus me dar filho, eu vou adorar a Deus, com filho ou sem filho, eu vou adorar a Deus, porque eu adoro não pelo que Ele faz, mas por quem Deus é. Aleluia! Ana entende que a oração é incondicional. Muitas vezes nós botamos condição para fazer a obra de Deus. Só vou se me der cargo, só faço se me der isso, só vou se Deus me abençoar, só vou se eu tiver um carro melhor, só vou se eu tiver uma roupa melhor. Não faça isso, não bote condição para adorar. Adore, mesmo sem ter recurso, adore. Lembra de Jó? É o caso clássico da adoração incondicional. Capítulo 1 de Jó, o diabo mata 10 filhos de Jó, rouba seus bens. No verso 20 e 21, quando Jó ouve a notícia do último filho morto e dos bens roubados, Jó se prostra, rasga o seu manto e adora a Deus. Verso 21, Jó vai dizer assim: nu eu vim para esta terra, e nu dela voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 2, o diabo arranca sua saúde e Jó vira uma lepra a céu aberto. Ele vai para o monturo fora da cidade, porque ela queimava o lixo, assentado sobre a cinza, por dois motivos. Primeiro, as cinzas
cinzas atenuavam a coceira e as dores das suas chagas. Segundo motivo, porque ali queimavam-se os corpos daqueles indigentes. Então Jó está ali sentado para aliviar as dores e para sua morte só queimar o corpo e nem enterrar era preciso. Mas mesmo no monturo, Jó está adorando a Deus. A sua esposa vem, capítulo 2, verso 9 e 10, e ela diz assim: ainda conservas a sua integridade? Deixa eu parafrasear. Não estou entendendo você, Jó. Você perdeu filhos, 10 filhos. Você perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu a integridade, perdeu a honra, perdeu tudo que você tinha. E você é um cara justo, honesto, íntegro, reto, diante de Deus. Só fez o bem. Você não merecia essa paga desse Deus. Faz assim, Jó. Amaldiçoa teu Deus e morre. Você não merece estar passando, rapaz. Aí Jó olha para ela e fala assim: assim como falam as loucas, falas tu. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal? O que Jó está dizendo, mulher? Aprende uma coisa: com Deus é na saúde e na doença, com Deus é na riqueza e na pobreza, com Deus é exaltado ou humilhado, com Deus é são ou doente, com Deus é vivo ou morto. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Jó adora incondicionalmente. De que maneira você tem adorado a Deus? Com condição? Botando empecilho, impedimento? Eita, não pode ser impedimento, não põe impedimento. Adore a Deus de forma incondicional e Deus vai agir em seu favor. Quem toma posse dessa palavra, dá um glória para Jesus aí. Aleluia! Mas Ana entende que para o tamanho do seu milagre, manter o coração quebrantado, adorar sacrificialmente, adorar incondicionalmente não é o suficiente. O que ela faz então? Ana alinha a sua necessidade à necessidade do reino de Deus. Isso é interessante, porque ela foi muitos anos orar e não tinha resposta. Mas esse ano Deus se lembrou de Ana, porque talvez a sua oração fosse: dá-me um filho, tira minha vergonha, pequena minha afronta, dorme na minha cama com meu marido. Até quando eu vou ter vergonha em minha casa? Não tinha resposta. Mas esse ano, penso eu, que Ana pensou assim: toda vez que eu vou em Siló, eu ouço dizer nos burburinhos do templo que Deus está irado com os filhos de Eli, porque são profanos, prostitutos, são blasfemos. Já ouvi dizer que Deus vai matar eles, e ouvi dizer também que Deus está zangado com Eli e vai rejeitar ele, porque não faz nada para disciplinar esses filhos que ele tem. Ou seja, eu já percebi que a casa de Deus em Siló está em vergonha. Esse ano não vou pedir filho para mim, vou pedir um sacerdote para o templo de Deus. Esse ano não vou pedir para minha casa, vou pedir para a casa do Senhor, porque eu preciso de um filho para tirar a minha vergonha da minha casa, mas Deus precisa de um novo sacerdote para tirar a vergonha dele do templo. Aleluia! Alinha a sua necessidade com o reino de Deus. E por que isso é importante? Porque Tiago 4,3 vai dizer assim: pedi e não recebi, porque pedis mal, para gastardes com vossas próprias cobiças. Paulo aos Coríntios 10 vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Escute isso:
O seu trabalho secular é para a glória de Deus. Você não é crente aqui e trabalhador lá fora. Você é servo aonde você for. O que você faz tem que ser para a glória de Deus. Aleluia! Porque nós pensamos que eu separo a minha vida cristã da vida secular. Mais ou menos assim, na igreja eu sou uma coisa, no trabalho eu sou empresário, sou patrão, sou empregado. Não, não. Na igreja você é servo, lá fora você é servo. Aleluia! Aqui você pertence a um reino, lá fora também. Não há dois reinos. E tudo que nós fizermos lá fora deve ser para a glória de Deus. E Ana entende isso. Ela decide, com a sua necessidade, atender ao reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia! Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 6. Salomão, ele de livre e espontânea vontade, ele vai voltar e sacrifica em holocaustos mil animais. Irmão, 1000 animais é um rebanho. O cara tocou fogo em 1000 cabeças de gado. Para Deus, virou cinza, sem Deus pedir nada. Verso 7, naquela mesma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse: pedes-me o que queres que eu te dê. Que coisa interessante. O cara sacrifica para o reino 1000 animais, sem Deus pedir nada. Deus ainda na mesma madrugada diz assim: rapaz, recebi teu sacrifício, eu nem te pedi nada, tu fez de livre, espontânea vontade, agora pede o que tu queres que eu vou te dar. Aleluia! Filho Salomão, se fosse nós, pediria duas coisas. Primeiro, deixa eu ganhar na Mega Sena. Segundo, no Euro Milhões. Não é assim? Salomão não faz isso. Sabe o que ele diz? Me dê sabedoria e conhecimento. Para que você quer sabedoria e conhecimento, rapaz? Eu pensei que você ia pedir seus inimigos riqueza, vida longa, prosperidade. Ele diz: não. O Senhor me colocou como rei do teu povo, e teu povo é grande. Para saber fazer o sair e entrar, eu tenho que ter duas coisas. Não é dinheiro, não é prata, não é ouro, é sabedoria e conhecimento para fazer a tua obra, para guiar teu povo. Aí Deus diz: Salomão, porque você me pediu sabedoria e conhecimento, de são dada, mas vou te acrescentar riqueza, vida longa, vou te acrescentar saúde e teus inimigos em tuas mãos. Para de pedir que Deus prospere teu schedule, tua empresa só para você usar. Compromete com Deus, faz um voto: Senhor, se o Senhor prosperar a minha empresa, eu vou sustentar a tua casa. Se o Senhor prosperar a minha empresa, a igreja não vai passar nenhuma dificuldade, eu vou suprir o que for preciso. Se o Senhor prosperar o meu schedule, eu vou manter missionários no campo. Se o Senhor prosperar a minha vida, eu vou fazer isso. Isso é princípio bíblico. Quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, capítulo 9, segunda carta, a partir do verso 6, nós costumamos usar esse texto muito confertório, e é lícito que assim seja. Mas Paulo vai mais além. Paulo diz: aquele que semeia pouco, que semeia muito, cada um contribua segundo o propósito do seu. Eu penso nesse texto que a oferta que eu propor no meu coração, Deus aceita. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: você vai dar segundo as suas posses. Agora, propõe no coração dar, não com tristeza, nem por necessidade. Propõe dar com alegria. Porque se você der com tristeza, a igreja recebe, mas o céu recusa. Mas se você der com alegria, a igreja recebe e o céu abençoa. Então proponha dar com alegria, não com tristeza. Aí Paulo vai dizer: porque aquele que dá aos pobres, espalha a sua justiça, permanece para sempre. Porque aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, multiplicará a vossa sementeira. Paulo está dizendo: se Deus te deu 100 sementes, tu pega 50 e semeia no reino, Ele vai te dar 500 sementes. Aí tu pega 500, semeia 250
50, Ele vai te dar 1000 sementes. Aí você der 500 sementes, Ele vai te dar 1 milhão de sementes. Você vai enriquecer. E Paulo diz isso. E vocês enriquecerão para toda boa obra. Nós não podemos pedir para nós. Peça para o reino, peça para o reino, peça para o reino. Deus vai te dar não só para o reino, mas para você também, porque o trabalhador é digno do seu salário. Diga glória se você entende isso. É isso que ela vai fazer. Ela alinha a sua necessidade com as do reino, e Deus responde. Aleluia. Mas escute isso. Ana não para por aí. Para ter respostas, ela comete a quinta atitude. Sabe qual é? Ela teve a ousadia de arriscar. Teve o quê? Ousadia. Minha avó dizia assim, quem não arrisca, a sua avó também dizia. É porque as vós é tudo da mesma época, filósofa, vem tudo da mesma escola. Quer ver outra ela dizia? Quem não chora, qual é a sua disposição de arriscar no reino? Ana arrisca. Como assim? Quando Ana faz o voto de dar um filho, ela não perguntou ao pai da criança se ele concordava. Que loucura é essa? O homem está tentando engravidar durante anos. Engravida de um filho sonhado, um menino. Ela vai doar a criança sem o pai saber. Que risco ela correu? Ela faz um voto sem Elcana saber. Porque em Números 30, versos 5 e 6, diz que se uma mulher precipitadamente fizer um voto ao Senhor, e o seu marido, quando souber, não concordar com o voto seria anulado. Mas se ele se calasse ou concordasse, o voto ficaria de pé. Ela se arriscou. Se arriscou muito. Porque o menino nasce, Elcana não sabe de nada. Faz 1 ano, Elcana sabe de nada. Faz 2 anos, Elcana não sabe de nada. O 3º ano é desmamada a criança, aos 3 anos. Aí Elcana chama Ana, como fala na Bahia, arruma as trouxas, arruma Samuelzinho, vamos para Siló adorar. Aí Ana fala assim, meu bem, esse ano, eu e Samuelzinho, não vamos não. Não vai por quê, Ana? Senta aí que eu vou te contar. Eu penso que ela falou assim, ô Penina, ô perturbadinha, ô piorentazinha, filha do cão, faz aí um chá de camomila para Elcana. Faz, minha filha, faz. Traz água com açúcar também, viu? Suco de maracujá, traz. Toma, filho, que eu vou te contar um mistério. O que é, Ana? Deixa eu te contar uma coisa. Eu fiz um voto com Deus há 4 anos atrás. Que voto, Ana? Se Deus me desse um filho teu, eu doaria para a sua casa para todo sempre. Que risco essa mulher correu? Fala comigo. Que risco? Só que a Bíblia diz que Elcana olhou para Ana e falou assim, faz conforme está em teu coração. Que risco ela correu? A vida com Deus envolve riscos. Agora tem crente, pastor, mas aqui se arrisca por tudo, menos pela alma de Deus. É assim, não é? Quantos que eu conheço aqui nesse país inteiro pelo México se arriscou a morrer no deserto, passou dificuldade, perdeu 10 quilos na travessia, se arriscou a ficar preso pela imigração, mas se arriscou. Alguém que não arrisca não petisca. Se não arriscar, não consegue nada. Tem coisa que você tem que se arriscar. Olha para 1 Reis 17. Elias sai do ribeiro, sobe aquele que está em Sidom. Lá eu ordenei a uma viúva que te sustente.
Eles ficam pensando, viúva me sustentar, está fora do projeto aqui da terra, mas tudo bem, vou lá. Ele vai, quando chega lá, a mulher está catando graveto para cozer o bolo. Ele fala, traz um copo d'água para mim. Aí disse, vou lá agora. Aproveita a viagem, faz um bolo para mim que eu estou com fome. Ela para e fala assim, não, aí já é exagero, a água dá para te dar, mas bolo não dá. Porque só tem um pouquinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija para fazer um bolo para mim, para meu filho. Vamos comer, vamos morrer. Aí, filho Elias, faça primeiro para mim. Que ousadia é essa? Faça primeiro para mim. Por que para você, profeta? Porque assim diz o Senhor: não faltará farinha na panela, nem azeite na botija, até que chova de novo sobre a terra. Ela foi e fez. Que risco essa mulher correu? Ela não conhecia Elias de lado nenhum, nem o Deus que Elias servia, mas ela arriscou. E quando ela arriscou, o milagre aconteceu. A seca passou e na sua casa não faltou mantimento. Posteriormente, o filho morre e o mesmo Elias vai e o ressuscita. Por quê? Porque essa mulher arriscou com Deus. Quem arrisca com Deus tem vitória. Aleluia! Usa o teu cotovelo de leve com o teu vizinho de leve na costelinha, para não quebrar a costela de leve. Está no servindo agora não, sai só para chamar a atenção. E diz assim, se arrisque mais. Se arrisque mais com Deus. Eu te dou uma dica aqui. Todas as vezes que esse altar te desafiar, responda ao desafio. Fica murmurando, está pedindo. Não murmure não, que o diabo vai pegar a tua murmuração e vai usar contra você. Aceite o desafio. Deixa eu te contar um testemunho meu. 2001. Eu estava em Salvador no culto de manhã. O pregador era de São Paulo, Maurício Marques. A igreja local estava com um projeto de comprar um terreno para construir um templo, pagava aluguel há muitos anos. O pastor veio convidado, sentiu de Deus fazer um ofertório naquela manhã. E foi um ofertório agressivo, um ofertório desafiador. Sabe aquele ofertório? O cara leva 10, 15, 20 minutos falando de oferta. Aquele foi o dia. Eu estava lá. Ele dizia, Deus está lhe desafiando hoje. A igreja local tem um projeto. E Deus me disse que o dinheiro desse projeto está nas suas mãos. Então nessa manhã, entregue tudo que você tem. O que está na carteira, o que está na bolsa. Não tem dinheiro? Faz um cheque pré-datado, nem que seja. Tem cheque não? Põe no cartão. Tem cartão? Está na luta. Não tem cartão, não tem cheque, mas tudo bem. Dá o carro. Dá o tênis de marca. Dá joia, faz alguma coisa, dá o relógio. Eu estava lá nesse culto. Eu tinha 50 reais na carteira. Quanto? 50. E tinha uma prestação de um carro que eu comprei pela internet, um Renault Clio, que era lançamento naquela época, pela internet. Comprei 500 reais a prestação. Estava devendo a prestação. Estava na prova. Aí eu pensei assim, vou dar nada, eu já estou na luta, devendo 500. Com o 50 que eu tenho, só devo 450. Se eu der 50, vou dever 500 do mesmo jeito. Vou dar não, e fiquei naquela luta, vou dar não, mas a pressão estava grande, eu não aguentei a pressão. A pressão foi grande aquela manhã. Deus queria me abençoar, eu não estava sabendo, eu resistindo. Antes dele acabar o ofertório, fui lá pelos 50, entreguei no gasofilácio e fui para casa domingo de manhã. Segunda-feira de manhã, o meu telefone tocou. E nessa época, eu prestava serviço da Xerox do Brasil, consertando máquinas fotocopiadoras. Olhei o celular, vi que não era nenhum dos meus clientes, que eu tinha um rol de clientes, não reconheci o número, atendi. Disse alô. A outra voz dizia assim, é o técnico Paulo César? Eu disse sim. Olha, eu não sei quem me deu seu número. Encontrei aqui na minha secretária esta manhã. Eu sei que está em cima da hora, mas eu tenho uma emergência aqui na minha empresa hoje, para fazer um trabalho. Eu estou com 3 máquinas quebradas. Eu sei que tinha que ser agendado isso, mas se tu vier aqui hoje de manhã ainda e consertar essas máquinas, eu te pago em dinheiro antes do banco fechar. Eu senti Deus ali. Peguei o carro, andei 30 quilômetros até Porto Seco, Pirajá. Orçamentei as máquinas, ele mandou consertar. Fui na Xerox, comprei as peças, voltei, consertei as máquinas. 3h30,
Ele testou as máquinas e pagou R$1.000 em dinheiro. Agora, pergunte para mim, quanto eu gastei para consertar as máquinas? Ah, só ele? Não, não é porque eu creio nisso não. Só ele perguntou, só ele está com curiosidade. Nem se você vai fazer fofoca amanhã, pergunta de novo aí, pergunta. Quanto? R$50. Deus me deu 1.000. Dizimei, ofertei, paguei o carro, ainda levei a esposa para jogar fora. Aceite os desafios de Deus. Você tem que arriscar algumas vezes. Se não arriscar, você perde a bênção. Porque muitas vezes Deus quer provar você no que você está segurando. Aleluia! Eu lembro até hoje, o pastor Silas Malafaia contou testemunho uma vez em uma entrevista dizendo o seguinte: ele começou a prosperar muito a partir de um ato que ele fez. Quando a igreja da Penha estava para fazer reforma, reconstrução do templo, ele queria ofertar, mas não tinha o recurso. Sabe o que ele fez? Ele foi num banco, fez um empréstimo pessoal de R$200.000 a juros altos e deu de oferta para o templo. Que coisa! Ele foi ao banco, fez um financiamento pessoal para ofertar na igreja. Olhe quem é Silas Malafaia, seu patrimônio, sua riqueza, a sua fama. Tem coisas que nós temos que arriscar. Se não arriscarmos, não crescemos. E Ana faz isso. Por fim, sexta ação de Ana. E essa, eu falo no seminário de autoridade espiritual. Vou falar para você agora. Ana decidiu manter uma postura de honra. De quê? Honra. De quê? Honra. Olha aqui. Quando Eli vai confrontá-la, Eli era o seu pastor, era o sacerdote dela. Ele fez uma leitura errada, se equivocou, deu uma bola fora, pensou que ela estava embriagada, não estava. Quando ela vai sair, ele vai repreendê-la. Aparta-te de ti, se viu, mulher? Se fosse hoje em nossas igrejas, a gente leva um processo, um dedo na cara, o meu vai para outra igreja. Ana não. Ana baixa o semblante e diz assim: não, meu Senhor, não tomes tua serva por filha de Belial. Tua serva, estou amargurada de espírito. Com todo respeito, Eli estava errado, mas ela não o acusou, não o confrontou, não levantou a voz contra ele. Aí ele diz assim: vai em paz então, minha filha, e que Deus conceda a sua petição. Que coisa linda, irmão. Honre. A honra atrai prosperidade. Deixa eu te contar um testemunho interessantíssimo, irmãos. Em dezembro do ano passado eu fui a Londres pregar. Quando eu vou a Londres, como eu faço quando eu venho para cá também, os pastores pedem: pastor, põe sua agenda aí na internet, para os irmãos que estão na região poderem vir participar conosco. Aí eu pus a agenda no Instagram. No dia seguinte me ligou um pastor de Londres que eu não conhecia, nunca estive com ele. Eu prego em Londres desde 2005, mas não conheço esse pastor. Olha o que ele disse: pastor Paulo, eu vi no Instagram que o senhor vai vir aqui a Londres, o senhor não vai estar comigo, na verdade o senhor não me conhece, mas eu, quando eu vi aí a sua agenda, eu desejei lhe buscar no aeroporto, lhe levar para almoçar e lhe hospedar. Eu disse: mas pastor, eu já estou com programação feita para me buscar e me hospedar. Ele falou: ô pastor, mas deixa eu fazer isso, por favor. O senhor pode desmarcar com quem vai lhe buscar, eu lhe pego, lhe levo para hospedar, lhe levo para almoçar, não tem problema, quero fazer isso. E a insistência dele me comoveu. Disse: também, pastor, sem problema. Cheguei em Londres, lá no Heathrow, ele estava me esperando, me pegou no aeroporto, 1h30 até a hospedaria, me levou para almoçar no caminho. E eu perguntei: pastor, por que é que o senhor quis tanto me buscar no aeroporto sem me conhecer? Ele disse: pastor, vou lhe contar. Ele disse: pastor,
Eu era no Brasil professor de universidade. Eu passei por 3 grandes faculdades no meu estado. Quando eu recebi convite de uma segunda, eu estava na primeira. Atendi convite, dei aviso prévio para a empresa, agi com toda a ética, fui correto, fui respeitoso, mas não recebi meus direitos, pastor. Passou algum tempo, uma terceira faculdade me convidou para ensinar. Saí da segunda, fiz a mesma coisa, cumpri o aviso prévio, tudo como anda a lei, mas não recebi meus direitos. Vim para Londres, comecei a passar dificuldades, fiz alguns trabalhos, não recebi, fui orar a Deus, perguntei para o Senhor por que é que eu faço a coisa certa, tenho direito e não recebo. Depois de muito orar, Deus falou comigo dizendo: porque você não sabe honrar. Você não honra seu pai, você não honra sua mãe, você não honra seus líderes, você não honra pessoas. Quando você não sabe honrar, mesmo com direito de receber, o céu trava a sua bênção. Aprenda a honrar. Ele disse: pastor, comecei a honrar. Pastor, esse ano 2023 meu pai ficou doente no Brasil. Acredite, eu nunca fiz isso, pastor. Eu falei com minha esposa, deixei as crianças aqui em Londres e falei com minha esposa que eu ia ao Brasil cuidar do meu pai. Peguei um voo, fui para o Brasil, cuidei do meu pai, carreguei ele, alimentei, banhei, paguei medicamentos, paguei tratamento. Nunca fiz isso com meu pai. Passei 2 meses no Brasil. Ao final de 30 dias eu sabia, pastor, que eu não receberia dinheiro. Por quê? Porque aqui em Londres, o trabalho que eu faço, eu só ganho se eu trabalhar. Eu sabia que não ia ganhar porque eu estava sem trabalhar. Mas ao final de 30 dias eu abri a minha conta em Londres e o que eu vi lá? Meu salário é 30% a mais. Na mesma hora eu peguei o telefone e liguei para a chefe de Londres. Disse: olha, a empresa cometeu um erro. Esse dinheiro está aí, não é meu. Eu não trabalhei. Então eu ia tirar o dinheiro, não tem problema. A chefa disse: não, o dinheiro é seu. Como meu? Eu não trabalhei. A chefa disse: eu sei que você não trabalhou e por norma não teria direito. Mas quando nós soubermos que você foi para o Brasil para cuidar do seu pai, nós resolvemos pagar, mesmo sem ter direito. E ele disse: pastor, fiquei 2 meses e nos 2 meses recebi salário e 30% a mais. Fui orar para agradecer a Deus e Deus falou: aprende a lição. Quando você desonra, mesmo fazendo a coisa certa, você não recebe. Mas quando você honra, mesmo sem direito, eu faço te pagarem. Aleluia! Ana, honra. Deixa eu perguntar para você: como você tem honrado seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais? Filhos que o pai pede um favor, resmunga, só falta bater no pai. Filhas que a mãe pede para lavar um copo, não faz, resmunga de cara feia, desonra. Quem honra adora a Deus, quem desonra cultua ao diabo. Ele é o Deus da desonra. Honre pessoas. Elcana falhou, mas Ana resolveu honrá-lo. Eli falhou, mas Ana resolveu honrá-lo. Honre. Honra não é mérito, é princípio. Deus disse: aqueles que me honram, honrarei. Agora, para fechar isso aqui, escute isso que eu vou lhe falar. Isso é tremendo demais. Falei no início da mensagem que Elcana era coatita, lembra disso? Era de Levi. Ele era levita por geração. E o sonho de um homem levita é ter um filho homem para continuar o ministério levítico. Por isso Elcana sonhava ter um filho com Ana.
Só que havia uma lei levítica que dizia o seguinte: se um levita ou um sacerdote tiver uma esposa estéril, ele não pode ter concubina. Se ele tiver concubina, ele tem que renunciar ao ministério, entrega a carteirinha, porque não pode ser levita e ter concubina. Ou você tem concubina, ou você é levita. O que o cara faz? Entrega a carteirinha, desiste do ministério, porque ele queria ter filhos. A mesma lei dizia o seguinte, logo a pessoa já vou encerrar. Dizia que se por um milagre de Deus essa esposa estéril gerasse um filho homem, mesmo assim esse filho homem não podia ser levita. A lei chamava de halal. Halal era um menino, filho de um levita, uma esposa legítima, mas que o seu pai tinha concubina. O halal não podia ser levita. Agora, olha a mente de Ana. Senhor, eu sei que se tu me der um filho homem, vai alegrar o Cana, vai, mas esse filho homem nunca vai poder ser um levita. Mas se eu doar esse menino para o sacerdote, ele vai ser sacerdote, não vai ser só levita. Eu sei que o Cana errou, mas ele me ama, me dá porção dobrada, me respeita. Eu sei que a culpa de não gerar não era dele, a culpa era minha. Ele cometeu um erro, mas a culpa era minha, eu não podia gerar. Anda, vai honrar o Cana. Se tu me der, eu abro mão do filho para realizar o sonho do meu marido. Porque se eu doar para ali, amanhã eu sei que este filho não vai ser só um profeta, não vai ser só um juiz, vai ser sacerdote. Ainda que ele leve o nome de Eli, Elcana vai andar nas ruas de peito estufado, de nariz para cima, dizendo: eu tenho um filho sacerdote, que não é por mim, mas é por um sacerdote lá de Siló. Sabe o que é isso? Disposição de honrar. Se você honrar, Deus vai lhe responder. Aleluia. Fique de pé se você puder. Vamos orar por esta palavra em nome de Jesus. Pai, te louvamos por estarmos em tua casa mais uma vez, nesta quinta-feira, Senhor. Nós não viemos aqui em vão, viemos te adorar na beleza da sua santidade. Viemos prestar a ti um culto racional, viemos te servir, mas o Senhor nunca nos despede vazios. E essa palavra que o Senhor nos entregou nesta noite vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa família, vai mudar o nosso ministério. Eu te louvo, Senhor, porque quem está aqui essa noite precisava ouvir esta palavra. Nos ensina a praticar o que Ana praticou, porque eu e cada um dos meus irmãos que estão aqui temos algumas demandas que para nós é impossível resolvermos, mas nada para ti é impossível, tudo para ti é possível. Nós oramos nessa noite, Pai, te damos graças por tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Os irmãos podem se assentar. Já estou devolvendo o microfone ao pastor Mazi. Queridos, como eu falei aqui no domingo, está nosso material ali. Hoje era para trazer os livros, a caixa chegou na casa do pastor Bruno, mas houve uma falha no endereço lá, quando ele me deu o endereço, eu mandei a caixa de Portugal para cá, tinha a rua, tinha o número do prédio, mas não tinha o número da porta.
Então o SPS foi lá entregar, como não tinha porta da encomenda, não entregaram a caixa. E amanhã de manhã cedo, quando os correios ali perto, ou seja, onde já está a caixa, para retirar ela com os livros, ela vai estar aqui hoje à noite, com os temas. Mas eu tenho ali ainda algumas apostilas, eu tenho aqui ainda alguns temas em livro, que você pode levar para a sua casa, e você vai cooperar com o seu crescimento e também com o nosso ministério. Eu tenho um trabalho de apostilas, irmãos, que esse trabalho é muito rico, gente. Você não entende o que sai aqui, não. Nesse trabalho aqui de apostilas, eu coloco aqui 10 anos de ensino bíblico aqui nessas apostilas. Parábolas, parte 1 e parte 2. Temos aqui o tabernáculo no deserto, a sua tipologia, com imagens, um trabalho muito profundo, muito rico. Nós temos aqui Café com a Bíblia, também um trabalho importante que é Porta, Caminho e Alvo, Porta do Reino, Caminho do Reino, Alvo do Reino, sobre discipulado, 7 passos de Torá. Você vai crescer mais em conhecimento com esse material e vai mergulhar em águas um pouco mais profundas. Eu tenho aqui 4 temas, 5 temas em livro que restaram ainda, que estava só anunciando eles, né? Eu tenho aqui Quando Recomeçar é Preciso, sobre o filho pródigo. Eu tenho aqui Como Ser Grande, sobre Davi. Eu tenho Flechas do Arco de Deus, sobre Mefibosete. Eu tenho Quando a Última Lâmpada se Apaga, sobre Apocalipse. E temos Rohamá, sobre Sabedoria, Provérbios, capítulo número 15, ou 8, do 15 até o 21. Vai estar dentro das... Leva para sua casa também, você pode pagar no céu. Esse material ele é usado para cooperar com a nossa igreja no Portugal, que passa um tempo muito desafiador. Então, se você puder, porque eu gosto de ler, se esforce para ler. Eu também gostava de ler. Eu fazia seminário, trabalhei muitos anos na Xerox no Brasil, só consertando o hábito, eu perdi o hábito de ler e de escrever. Mas Deus me despertou para a leitura, tudo que eu sei hoje, através de leitura bíblica. Então leia mais, invista em alguém. Bem? Deixa eu abençoe. Pastor Maza. Glória a Jesus. Que mensagem. Uma escola para nós. Não sabe se é uma escola mesmo. Como nós aprendemos coisas profundas. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar ouvindo o pastor. Tenho certeza que para o seminário, no mínimo, essas pessoas estarão aqui. E as pessoas que puderem participar, convidar pessoas a participar desse seminário. Serão 8 horas, irmãos, de ensinamento bíblico. E nós sabemos que o pastor Paulo ele tem conteúdo, né? Não é só palavras, mas sim palavras de sabedoria. E nós aprendemos muito. E quem estava pensando em pregar sobre Ana para o culto das mães, irmãos? Ficou apertado, né? Ficou duro, difícil. Mas como nós somos edificados, que mensagem profunda mensagem sobre Ana. Nós ouvimos, pregamos tantas vezes os textos aqui mencionados, e parece que raspamos a superfície apenas. E hoje nós mergulhamos em águas profundas. Deus abençoe, pastor. Deus continue usando o Senhor. Meus queridos, vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós temos os avisos para dar. Amanhã, sexta-feira, culto dos jovens. Estão reunidos aqui às 8 horas. Jovens da igreja animados, servindo ao Senhor. Domingo, nosso culto de louvor e adoração. Teremos escola bíblica dominical às 9, às 10h30, nosso culto de louvor e adoração. Nós vamos orar pelo pai da Bel, irmãos, que estava bem enfermo, estava hospitalizado. O nome dele eu esqueci, olha, o senhor Juca. Nós estamos, irmãos, nós levantamos o desafio, como o pastor ministrou aqui hoje. Desafio mesmo. O sul do Brasil sofreu aquelas grandes enchentes, aquelas grandes chuvas, e muitas pessoas desabrigadas, pessoas que perderam familiares, perderam seus bens. E nós temos um pastor lá no Brasil que está trabalhando para atender
as necessidades. Nós levantamos esse desafio para uma contribuição. Eu estou contribuindo, alguns irmãos se modificaram também, se voluntariaram, se anunciaram, né? Pronunciaram. E eu queria que vocês também pensassem sobre isso. Vamos abençoar aqueles irmãos, vamos atender, né, a necessidade. Eu sei que o Marcos, que é o nosso líder aí da mídia, da igreja, ele é um dirigente, ele perdeu tudo. Marcos perdeu tudo, a sua casa, todos os seus bens, parece que os seus móveis, perdeu tudo, ele, sua família, seus pais. Então nós estamos buscando de uma forma poder aliviar um pouco esta situação. Longe de resolver, irmãos, mas nós vamos fazer alguma coisa, amém? Então você que ainda não se pronunciou, pronuncie, fale com o irmão Cláudio, contribua para que a gente possa estender esta mão amiga neste momento. Orar pela recuperação do pastor Bruno, ele passou por uma pequena cirurgia, está bem em casa, graças a Deus. Nós vamos orar pela sua recuperação. Eu vou convidar aqui o pastor Edson para fazer esta oração e também orar pelo sul do Brasil, Edson. A paz do Senhor, amados. Oremos então. Pai, estamos diante da Tua presença, ó Deus, fartos, ó Deus, da Tua palavra. Ó Deus, te louvamos por essa rica oportunidade, ó Deus, por esse aprendizado, pela Tua palavra que foi explicada aqui de uma forma tremenda, que venha, ó Deus, surgir, fazer efeito em nossas vidas, que nós possamos usar tais princípios, ó Pai, assim como Ana teve, para seguir, para fazer a Tua obra, para honrar o Teu reino. Pai, nós damos a Ti graça, Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado nesta noite. Louvamos a Ti pela vida do pastor, Deus Paulo, que abençoa os nossos corações. Que o Senhor continue abençoando, usando com poder, graça, ousadia. Que o Teu nome seja glorificado sempre através da vida dele. Pai, oramos pela vida do Senhor Juca, o pai da Tel. Que o Senhor visite a Deus no hospital. Nós sabemos que o Senhor é um Deus da restauração. Ó Deus, todo o poder está em Tuas mãos. Pai, nós oramos a Ti, nós intercedemos, ó Deus, por aquela vida, Senhor. Que o Senhor venha, ó Deus, com a Tua mão poderosa, ó Deus, visitá-lo onde quer que ele esteja. Pai, oramos também, ó Deus, pelo sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, especificamente. Ó Deus, nós sabemos o que tem acometido aquele estado, Deus, que em meio à dor, que em meio a tanto problema, que em meio ao desespero, o Teu nome, ó Deus, venha ser glorificado através daquelas vidas. Que haja, Deus, um conforto para aqueles corações. Deus, nós pedimos que o Senhor envie pessoas, anjos, ó Deus, pessoas disponíveis, ó Deus, para ajudar, bem como nós estamos nos colocando também à disposição. Usa, ó Deus, pessoas, usa governos, usa pessoas influentes, ó Deus, para abençoar aquelas vidas ali. Pai, nós pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia sobre a vida deles. Pai, estamos aqui, Senhor, pedindo, porque cremos que o Senhor pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Cremos que o Senhor pode agir naquilo, ó Deus, que nós podemos dar simplesmente um toque, ó Deus. O Senhor é poderoso, em Tuas mãos está a honra, o poder e a glória. Por isso nós clamamos, ó Deus, confiando no Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida do pastor Bruno. Ó Deus, uma boa recuperação para o Teu servo, ó Deus, que ele venha, ó Deus, continuar fazendo a Tua obra de forma como tem feito. Pai, nós oramos a Ti e pedimos a Tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares, guia-nos, ó Deus, baixo da Sua mão potente e maravilhosa. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Levante as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a igreja. Os irmãos dizem amém. Vão em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.